O Direito e Literatura está de volta para debater o tema Os fins justificam os meios. Poucas frases na história política são tão repercutidas quanto essa. Também não sei se foi exatamente assim que o Maquiavel disse. No entanto, esse conceito precisou ser superado, inclusive através do constitucionalismo contemporâneo, moderno e contemporâneo. Por quê? Porque por que o poder corrompe? E por que, em determinadas circunstâncias, até para combater a corrupção, quer dizer, para buscar o poder, os fins podem justificar os meios. E para combater a corrupção também, a pergunta é se os fins justificam os meios. Qual é o limite da democracia nesse sentido? Como é que ela pode conter isso, né? Quais são as apostas que se podem fazer? Pode? Tem uma reflexão que se pode tirar em relação ao príncipe e ao momento, 512, troca de poder. O Maquiavel ele sempre foi um cônsul político, sempre foi um adido político, sempre foi alguém que assessorava políticos. E uma reflexão que se pode fazer sobre esse momento é a seguinte: em trocas de um período para outro, em trocas de gestão, aquele que entra, o que seria prudente a ele fazer? E o ponto todo que se pode depurar do príncipe é que a mudança por completo, o rovesciamento, que a palavra em italiano rovesciare é uma palavra difícil de traduzir porque é virar de cabeça para baixo. Isso seria a última coisa que o príncipe poderia fazer, virar a ordem de cabeça para baixo, porque ele estaria trazendo toda a ordem posta contra ele. E assim ele já vai tateando quais são os espaços seguros. Assim como o primeiro passo que eu tenho que fazer é definir o meu espaço, e esse meu espaço tem que ser físico, temporal, com todas as certezas postas, eu preciso saber escolher os meus ministros, que ele tem um capítulo sobre isso, a importância de escolher os ministros. E as notas do Napoleão Bonaparte são sensacionais, porque são notas dele, inclusive, desterrados. Se eu tivesse recebido alguns Bourbons, certamente eu não teria passado pelo que eu passei. E aí segue o Napoleão Bonaparte fazendo uma autocrítica de como a importância do assessoramento direto, que são os ministros, ele não deu. O título, inclusive, que o Maquiavel dá não é de pouca importância a formação de um ministério. E isso tem singular atualidade para nós, porque os ministérios eles não podem ser ambientes autônomos, como a gente acaba vendo na atualidade. Claro. Aqui no Brasil, em especial, mini ilhas isoladas do restante da política. Os ministérios eles devem compor, mesmo aqui em 513, um todo, devem buscar um mesmo bem. E aí que o meio se torna um tanto quanto irrelevante na busca do bem. Vocês falaram em teleologia, talvez eu pudesse voltar um ponto. Por favor. A palavra teleologia vem do grego telos, que significa fim e pode significar também algo distante. Então, em televisão, por exemplo, aparece a noção de telos. E ligado, no nosso caso aqui, a finalidade. O Mário trouxe o texto de Kant, e lá fala em fim, Zweck. Na filosofia antiga, aparece fortemente essa noção de finalidade, do agir. Então, no campo da ética, me refiro agora, e também no medievo. Em Aristóteles, claramente, uma ética teleológica, mas aqui temos a noção forte de virtude. Então, o fim último do ser humano é o bem, o bonum, o agathon, no medievo aparece a noção também, em Tomás de Aquino, todo agente age em vista de um fim. Omnes agens agit propter finem, e esse fim é o bem. Aí é que está a questão da teleologia também, o que se coloca lá como fim. Então, uma questão adicional no que diz respeito à teleologia sobre essa observação. Acho que o que tu colocas é muito importante porque quando se define que essa teleologia vai alcançar um bem, como é o modelo platônico e o modelo grego, né? E que é incorporado depois no cristianismo, a questão é que quando se tem definido o que é o bem absoluto, isso é que vai permitir uma justificativa de dobrar aqueles que vão contra o bem absoluto. Né? Porque teremos que pensar como é possível
que, querendo o bem do ser humano, surgiram formas de destruir o ser humano, né? De condenar as bruxas e condenar a fogueira, né? Quer dizer, que paradoxo é este, né? Vê? Em nome, Em do, nome sumo, do bem, em do nome sumum do sumum bonum, né? Do bem supremo. Destruir uma pessoa, né? Quer dizer, a condenação, né? Em nome da... por isso se cria uma relação interessante que o Sade é importante porque ele explicita essa argumentação, que faz o avesso. Se eu quero o mal absoluto, né, eu estou justificado nele, porque a natureza precisa disso, a natureza precisa da destruição, né? Então, porque se não tem destruição, não tem movimento na natureza. E ele justifica fazer o mal ao outro, o mal radical ao outro, porque isso faz parte da saúde da natureza, vamos dizer assim. Vê? É uma total inversão. E o elemento que entra e que está no Sade, claro, veja que eu li aqui, sem que nenhum limite me detenha. Uhum. Quer dizer, esse Vou paradoxo... usufruir sem que nenhum... Esse paradoxo, se o sujeito desvia milhões, né, isso é insuficiente, ele quer desviar mais o dobro, né? Então, vou fazer uma pergunta para um psicanalista. Então, já que para alguns autores a felicidade consistiria na fruição, né, então não estaria escrito no plano da natureza ou da criação que o ser humano deveria ser feliz, porque a nossa vida é perpassada por restrições, né? Sabe do que eu estou falando, né? Sim, sim. Esse é o paradoxo. Que é o que Freud afirma, né? Isso. A regulação da nossa existência fracassou enquanto regulação biológica, né? Porque se a gente se compara com os animais têm uma regulação fantástica, né? No seu habitat. E nós não temos uma regulação natural mais. Precisamos ter uma outra regulação. Isso é a cultura. O que a cultura impõe? Ela impõe restrições, né? Que o Freud não mostra da cultura, ou da civilização, como Isso, traduz alguma da... Isso Hoje cria traduz por cultura, mal-estar inerente à nossa condição de seres de linguagem, né? E aí vem uma questão, a linguagem, nesse salto, a partir da própria relação sujeito-objeto, esse salto que a linguagem dá, ela passa a não ser um mero instrumento, mas a condição. Nisso se enquadra, por exemplo, um modo de conter qualquer sentimento teleológico. Por exemplo, o médico pode saber de antemão que doença o sujeito tem, mas ele tem que seguir o protocolo. Porque no aeroporto você sabe que eu não sou terrorista, mas você tem que me revistar? Porque o protocolo é condição. Então, a todo momento, mesmo que eu tenha certezas, eu saiba do fim a que se destina, eu não posso abrir o meio. O meio seria, Anderson, enfim, essa grande conquista, essa intermediação necessária exatamente para prevenir o gozo que pode levar a erros maiores, ou a guerras, ou a injustiças, etc. Seria o procedimento. O procedimento, claro, os procedimentos. Tem que seguir, Que processo é procedimento? Eu sei que o cara é culpado, mas se eu fizer o processo, eu posso chegar ao final com outra resposta. Isso dá para dizer até uma tradição filosófica já de fim da modernidade, de esgotamento da modernidade, de início do que a gente poderia chamar de pós-modernidade, que é quando nós precisamos encontrar formas de convivência entre fins colidentes. E aqui no Maquiavel não há a colisão de fins. Aqui o fim é o do principado, o fim é o da república, os outros vão ser dominados.
Eles são territórios a tolerar ou a dominar. Aqui os fins estão postos e o príncipe prudente, o príncipe que quer trazer a fortuna para o seu lado, e a fortuna italiana é bom porque é sorte, não, colocar como destino, ele quer trazer a fortuna para o seu lado, ele deve respeitar aquele establishment, para usar uma palavra à la Trump, uma palavra do momento, ele deve respeitar aquele status quo, aquela situação. A partir do momento que houve essa aproximação entre fins opostos e que encanto começa a ficar muito mais marcante na era das revoluções, ali, fim do século XVII, século XVIII, nós começamos a ver que esses fins estão colidindo. A própria Revolução Francesa, houve uma colisão de fins entre os burgueses. De um lado tinham os girondinos, do outro os jacobinos, e isso terminou em banhos de sangue. A nossa sociedade hoje é de um nível de complexidade onde qualquer desvio em relação ao que é o nosso fim se torna intolerável. Vide redes sociais e o que nós vivemos aí no dia a dia. Por isso que o processo talvez seja, a procedimentalização seja a única forma de permitir que os intolerantes se tolerem. Não acha por isso que Habermas faz substituir a razão prática por uma razão comunicativa, exatamente para evitar esse bárbaro que é esse sujeito? Sem dúvida. E, de novo, teleologista. A razão comunicativa é a linguagem, de novo, né? Claro, intermediação, disseste, né? Condição de possibilidade. Nós O temos princípio que voltar, discursivo, o princípio de... voltar né? aos gregos, Claro. voltar aos gregos que vão inventar a polidez, né? O que é a polidez? A polidez é a virtude para viver na polis. E a polidez implica o discurso, implica passar pelo discurso. A assembleia, quer dizer, as coisas são discutidas, né? E isso faz parte desses procedimentos. E é interessante que que fere isso, que é um personagem importante na Atenas, que é Alcibíades, né? Alcibíades ele rompe com isso aí e cria uma discussão enorme. Que ele não respeita, ele não é polido. É interessante essa questão do procedimento, razão procedural, em alguns âmbitos que não são muito caros, como o direito, né? A própria medicina, né? Que falaste dos protocolos. Né? Protocolos dos Estados Unidos têm muito mais grau de sucesso, menos erros, porque em qualquer circunstância você tem que seguir o protocolo. E se ocorre algum erro, volta-se para ver se foi observado o protocolo. Exatamente, né? é a primeira coisa. Vamos reconstruir. E, né? e as estatísticas mostram que os erros decorrem pelo erro no protocolo. Ou outro campo também, a própria teologia, a questão do rito, a observância do rito, teologia, melhor dizendo, não, âmbito religioso. Em algumas religiões, o rito é decisivo, a observância do rito, para obter aquilo que eu quero. Se eu não fizer aquela ação daquela forma determinada, eu não vou obter o resultado que eu quero. A própria aviação, né? Cheia de protocolos. Cheio de protocolo, exatamente. Chegamos ao final do segundo bloco, Direito e Literatura vai para o intervalo e vamos continuar com essa discussão sobre se os fins justificam os meios. Já voltamos.